João acordou sobressaltado com o som do telefone tocando insistentemente na mesa de cabeceira. Era meia-noite em Lisboa, e o nome de Miguel piscava na tela, um nome que ele não via há meses. Atendeu com o coração acelerado, e do outro lado veio um soluço abafado. João, eu não aguento mais. Meu pai descobriu tudo. Naquela noite chuvosa de outono, João sentiu o mundo desabar. Ele e Miguel haviam sido inseparáveis desde a universidade, amigos que compartilhavam segredos, risadas e treinos intensos no ginásio local em Alfama. Mas um beijo impulsivo no vestiário, após uma sessão exaustiva de musculação, mudara tudo. Miguel, o heterossexual convicto, casado e pai de uma menina de 3 anos, havia cedido a um sentimento que negava há anos. Agora, a consequência, seu pai, um homem conservador e devoto católico de uma família tradicional portuguesa, o expulsara de casa, gritando que ele era uma desgraça para o nome da família. João sentou-se na cama, o quarto iluminado apenas pela luz fraca do candeeiro da rua. Ele se lembrava vividamente daquele dia no ginásio. O ar cheirava a suor e cloro, os músculos latejando após séries pesadas de supino. Miguel, com seu corpo atlético moldado por anos de futebol amador, havia olhado para ele de forma diferente, os olhos castanhos cheios de confusão. João, o que está acontecendo comigo? Murmurara ele, antes de se aproximar e pressionar os lábios contra os dele. Foi breve, mas intenso, um choque elétrico que João ansiara em segredo por tanto tempo. Ele, que se assumira gay aos 20 anos, mas mantinha discrição em uma sociedade ainda marcada por preconceitos, não resistira. Mas agora, o preço era alto. No dia seguinte, João dirigiu até o apartamento de Miguel em Benfica, o trânsito caótico de Lisboa refletindo o tumulto em sua mente. Encontrou o amigo sentado no sofá, olhos vermelhos, uma mala ao lado. Ele me deu um ultimato, disse Miguel, voz rouca. Ou eu nego tudo e volto para a Ana, ou perco a custódia da Maria. Ana era a esposa, uma mulher dedicada que trabalhava como enfermeira no Hospital de Santa Maria. Eles se casaram jovens, pressionados pela família, e Miguel sempre parecera o marido perfeito. Mas João sabia da verdade, Miguel lutava com sua identidade, reprimindo traços que surgiam em momentos inesperados, como olhares furtivos no vestiário ou conversas profundas sobre solidão. João sentiu uma pontada de culpa. Ele fora o catalisador. Havia encorajado Miguel sutilmente, com toques casuais durante os treinos, ou era inevitável. Sentou-se ao lado dele, tocando seu ombro. Você não pode se forçar a ser quem não é, Miguel. Mas e a Maria? Ela precisa de você. A menina era o centro do mundo de Miguel, uma criança risonha com cachos loiros herdados da mãe. Perder a custódia seria devastador, especialmente em um sistema judicial português ainda influenciado por valores tradicionais, onde pais gays enfrentavam batalhas a fio. Miguel balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Meu pai disse que sou uma aberração. Que a igreja não perdoa isso. Ele ameaçou contar para todo mundo na vila, em Sintra, onde crescemos. A pressão familiar era imensa, em Portugal. Apesar das leis progressistas como o casamento igualitário desde 2010, as raízes católicas profundas em famílias rurais criavam abismos. João pensou em sua própria família, pais liberais em Porto, que o aceitaram, mas com ressalvas silenciosas em jantares familiares. E se eu contar para a Ana primeiro, sugeriu João. Talvez ela entenda. Mas no fundo, ele sabia que seria uma traição. Ana confiava nele como amigo do casal, agora, ele era o outro. A conversa se estendeu pela madrugada. Miguel decidiu ficar no apartamento de João temporariamente, uma escolha que aumentava os riscos. Vizinhos curiosos, fofocas no trabalho. Miguel era engenheiro em uma firma de construção, onde machismo reinava. João, professor de história em uma escola secundária, temia olhares julgadores de colegas. Mas o pior era o conflito interno. João amava Miguel, mas via o sofrimento que causara. Eu devia ter me afastado, pensou ele, enquanto preparava café pela manhã. Miguel, exausto, dormia no sofá. A chuva batia na janela, e quando a tormenta que se aproximava. Dias se passaram em tensão. Miguel evitou o pai, ignorando chamadas. Ana ligou, preocupada. Onde você está? A Maria pergunta por você. Ele mentiu, dizendo estar em viagem de trabalho. João ouvia-se debatendo, alternando entre raiva e desespero. Em uma noite, durante um jantar improvisado de bacalhau, Miguel confessou: eu sempre soube, João. Desde a faculdade, quando te vi pela primeira vez. Mas casei para agradar todos. Era uma revelação crua, expondo anos de repressão. João sentiu empatia misturada à raiva, porque Miguel esperara tanto, arrastando outros para o caos. A primeira confrontação veio quando o pai de Miguel apareceu no apartamento. Sr. Oliveira, um homem de 60 anos com bigode grisalho e postura rígida, bateu na porta furiosamente.
Saia daí, seu covarde, gritou. Miguel abriu, trêmulo. Pai, por favor. Mas o homem o empurrou, entrando e vendo João. É esse o pervertido que te corrompeu. As palavras cortaram como facas. João se defendeu. Senhor, isso não é corrupção. É amor. Mas Oliveira cuspiu no chão. Amor. Isso é pecado. Você destruiu minha família. Miguel ficou paralisado, dividido entre lealdade filial e verdade interior. O pai saiu, prometendo ações legais para a custódia. Naquela noite, Miguel chorou nos braços de João, um abraço que era consolo e desejo reprimido. Eu não sei se aguento isso, murmurou. João, sentindo o peso, questionou sua própria força. Ele perdera amigos no passado por ser gay, agora, arriscava tudo por Miguel. Mas o amor, pensou, valia o risco. A dúvida o consumia enquanto Lisboa dormia lá fora. Semanas após o confronto, a vida de Miguel virou um furacão. Ele voltou para casa com Ana, fingindo normalidade, mas a mentira pesava como chumbo. Durante o dia, trabalhava na obra do novo metrô em Lisboa, supervisionando equipes que zombavam de mariquinhas em piadas casuais. À noite, encontrava João em segredo, em cafés escondidos no bairro Alto, onde trocavam olhares carregados de culpa. Eu te amo, mas isso está-me matando, confessou Miguel uma vez, sob as luzes neon. João assentiu, sentindo o mesmo. Cada encontro era uma vitória, mas também uma traição a Ana. A pressão familiar escalou quando a mãe de Miguel, Dona Maria, uma mulher devota que frequentava a missa diária na sede de Lisboa, ligou chorando. Filho, seu pai está doente por causa disso. Volta para casa, pelo amor de Deus. Miguel, criado em uma família onde a tradição ditava tudo, festas de São João, ceias de Natal cheias de moral católica, sentia o laço se apertando. Ele decidiu confrontar Ana, uma escolha que mudaria tudo. Em uma tarde ensolarada, sentados no jardim da casa em Benfica, com Maria brincando no balanço, ele disse: Ana, eu sou gay. Sempre fui, mas neguei. Ela ficou em choque, os olhos azuis se enchendo de lágrimas. Com o João. Meu Deus, Miguel. Ana se sentiu traída, não só pelo marido, mas pelo amigo que frequentava sua casa. Vocês riam juntos, e o tempo todo. Ela se levantou, pegando Maria no colo. Saia daqui. Não quero você perto dela. Miguel implorou, mas Ana foi firme: vou pedir o divórcio. E a custódia? Lutarei por ela. Era o início de uma batalha legal, em tribunais portugueses onde juízes, apesar de leis igualitárias, ainda carregavam vieses culturais. Miguel perdeu o chão, a filha era sua âncora. João, ao saber, sentiu remorso. Ele a visitou no hospital onde trabalhava, pedindo perdão. Ana, eu não queria machucar você. Mas ela o encarou friamente: você sabia que ele era casado. Isso é egoísmo. As palavras o atingiram, João questionou sua moral. Era amor ou obsessão? Em casa, ele se trancou, revivendo memórias, o primeiro treino juntos, Miguel rindo de suas piadas ruins, as conversas sobre sonhos, onde Miguel admitia inveja da liberdade de João. Agora, essa liberdade custava caro. O pai de Miguel não parou. Ele espalhou rumores na vila de Sintra, onde a família tinha raízes. Meu filho foi seduzido por um homossexual da cidade. Amigos de infância viraram as costas, no trabalho, colegas cochichavam. Miguel foi demitido sob pretexto de desempenho ruim, mas ele sabia a verdade: preconceito velado. Desempregado, dependia de João financeiramente, o que aumentava a tensão. Eu me sinto um fracasso, disse Miguel em uma noite de insônia. João o consolou: vamos lutar juntos. Mas internamente, João temia o futuro, e se Miguel voltasse atrás? Uma reviravolta veio quando Ana, após dias de reflexão, ligou para Miguel. Eu não odeio você. Mas precisamos conversar pela Maria. Eles se encontraram em um parque no Estoril, com o mar ao fundo. Ana, com olheiras profundas, admitiu: eu suspeitava há anos. Você nunca foi apaixonado por mim. Foi uma conversa dolorosa, cheia de lágrimas e acusações. Miguel pediu custódia compartilhada. Ana hesitou, influenciada pela família dela, que via a homossexualidade como ameaça. E se a Maria crescer confusa? Perguntou ela. Miguel rebateu: melhor confusa do que com um pai infeliz. João, esperando do lado de fora, ouviu tudo. Ele se sentiu excluído, um intruso na vida de Miguel. Mais tarde, confrontou: você ainda a ama? Miguel negou, mas a dúvida plantada germinou. Naquela semana, eles brigaram feio. Você me usou para escapar, acusou João. Miguel rebateu: e você?
Sempre soube dos riscos. A raiva explodiu em gritos, e quando no apartamento. Miguel saiu batendo a porta, deixando João sozinho com seus demônios. Dias de silêncio seguiram. João voltou ao ginásio sozinho, os pesos parecendo mais pesados. Ele via casais heterossexuais felizes, invejando sua simplicidade. Em uma aula, encontrou um ex-namorado, Tiago, que o alertou: cuidado, João. Famílias como a dele destroem tudo. Tiago, que sofrera rejeição similar, era cínico. João ignorou, mas as palavras ficaram. Miguel, hospedado em um hotel barato, refletiu sobre suas escolhas. Ele visitou a igreja da infância em Sintra, buscando paz. O padre, um homem idoso, ouviu sua confissão: Padre, amo um homem. É pecado. O sacerdote suspirou: a igreja ensina amor, mas o ato. Miguel saiu mais confuso, questionando Deus e sociedade. A reconciliação veio inesperadamente. Miguel apareceu na porta de João, molhado pela chuva. Eu escolho você. Mas precisamos ser fortes. Eles se abraçaram, selando um pacto. Mas o preço? Miguel perdeu o contato com o pai, que o deserdou. A família se fragmentou, e a dor persistia. Meses após a reconciliação, o casal enfrentou a realidade crua da sociedade portuguesa. Miguel, agora morando com João em um pequeno apartamento no Chiado, buscava emprego. Entrevistas falhavam, rumores o seguiam. Você é o Miguel Oliveira. Aquele que um recrutador cortou, negando a vaga. Desesperado, ele aceitou um trabalho subalterno em uma construção periférica, longe de sua formação. Eu era engenheiro, agora sou operário, lamentou para João. Este, promovido na escola, ajudava financeiramente, mas o desequilíbrio gerava atritos. Não quero ser dependente, dizia Miguel. A batalha pela custódia escalou. No Tribunal de Família em Lisboa, o juiz, uma mulher de meia-idade, ouvia argumentos. Ana, representada por um advogado astuto, alegava instabilidade, ele abandonou a família por um amante. Miguel contrapôs: eu sou o mesmo pai amoroso. João testemunhou, defendendo o caráter de Miguel, mas o advogado de Ana o atacou: você é o motivo da separação. Isso é ético. João gaguejou, sentindo o peso moral. A sociedade via-os como vilões, jornais locais sensacionalizavam divórcios gays, alimentando preconceitos. Fora do tribunal, protestos de grupos conservadores ecoavam: protejam as crianças. Miguel via cartazes com sua foto, distorcida. Isso é perseguição, murmurou para João. Eles recebiam ameaças anônimas, e-mails odiosos. João, outrora otimista, tornou-se paranoico, checando portas à noite. E se nos atacarem? A pressão interna crescia, Miguel sonhava com Maria, acordando em suor. Uma traição veio de dentro. O irmão de Miguel, Pedro, que fingia apoio, vazou detalhes para o pai. Eu fiz pelo bem da família, justificou Pedro em uma ligação. Miguel, furioso, cortou laços: você me traiu. A família Oliveira se dividiu, a mãe, dividida, visitava em segredo, chorando, porque não podia ser normal. Miguel respondia: isso é normal para mim. Mas as visitas rarearam, o isolamento aumentava. João enfrentava seus próprios demônios. Na escola, alunos sussurravam: o professor é gay e roubou o marido. Pais reclamavam, exigindo transferência. O diretor, simpático mas pragmático, avisou: mantenha discreto. João se sentiu silenciado, e quando sua juventude reprimida. Em casa, discutia com Miguel: você vale isso tudo. Miguel, ferido, retrucava: e você? Sempre pronto para fugir. As brigas viravam ciclos de raiva e reconciliação, cada uma deixando cicatrizes. Um ponto de virada veio em uma terapia de casal, sugerida por um amigo. A terapeuta, em um consultório no Avenidas Novas, explorava: Miguel, o que você sacrificou? Ele listou: família, carreira, estabilidade. João: e você? Resposta: minha paz. Mas a sessão revelou verdades. Miguel admitiu o medo de compromisso gay público. João: ciúme de Ana. Precisamos nos aceitar primeiro, concluiu a terapeuta. Maria se tornou o foco. Em visitas supervisionadas, Miguel brincava com ela no parque da Quinta da Regaleira em Sintra, contando histórias de fadas. Papai, por que não mora com a mamãe? A inocência da pergunta o quebrava. Ana, amolecendo, permitiu mais tempo, pela menina. Mas o pai de Miguel interferiu, ligando para Ana: não deixe esse pervertido perto dela. Ana resistiu, mas a tensão persistia. Sociedade pressionava de fora.
Em uma festa LGBT no Príncipe Real, João e Miguel foram, buscando comunidade. Mas Miguel se sentiu exposto, todos me olham. Um ativista os abordou, vocês são inspiradores. Mas Miguel duvidava, inspiradores ou tolos. João o encorajou, estamos mudando mentes. Mas uma briga com homofóbicos na rua os deixou machucados, não fisicamente, mas emocionalmente. O clímax interno veio quando Miguel recebeu uma oferta de emprego em Porto, longe. Podemos recomeçar, disse. João hesitou. E minha vida aqui? A decisão pendia, testando lealdade. Miguel escolheu ficar, você é minha família agora. Mas o custo? Perder oportunidades, aprofundando ressentimento. A mãe de João, visitante de Porto, ofereceu apoio, sejam felizes. Contrastava com a rejeição de Miguel, destacando desigualdades. João refletia, amor vence preconceito. A dúvida o consumia enquanto Lisboa pulsava ao redor. Com o divórcio finalizado, Miguel ganhou custódia compartilhada, uma vitória amarga. Maria passava fins de semana com eles, enchendo o apartamento de risos infantis. Mas a adaptação era dura, a menina perguntava, tio João é seu namorado? Miguel explicava com cuidado, sim, e nós nos amamos. Ana, agora é um novo relacionamento, cooperava, mas com reservas, não exponha ela a isso cedo. Miguel concordava, mas sentia hipocrisia, sociedade aceitava divórcios hetero, mas escrutinava gays. Profissionalmente, João enfrentou uma crise. Um pai conservador, influente na escola, exigiu sua demissão após ver uma foto do casal em redes sociais. Ele corrompe as mentes jovens. O diretor cedeu pressão, transferindo João para uma escola periférica. É injusto, protestou João. Mas real, em Portugal, apesar de proteções legais, discriminação sutil persistia em ambientes educacionais. Miguel o consolou, vamos processar. Mas João desistiu, não quer mais brigas. O cansaço acumulado o tornava apático. Uma traição maior veio quando Miguel, estressado, reencontrou um velho amigo hétero em um bar. Bebendo demais, flertou inocentemente, ou não. João descobriu por mensagem, foi só conversa. Mas a dúvida corroeu, você ainda nega quem é. Miguel jurou lealdade, mas o incidente expôs fragilidades. Eu lutei tanto, e você duvida, acusou Miguel. João rebateu, porque você hesita. A briga culminou em separação temporária, Miguel voltou para Sintra, com a mãe. Sozinho, João refletiu sobre escolhas. Ele visitou um grupo de apoio LGBT em Lisboa, compartilhando, amei alguém em negação, e paguei o preço. Outros contaram histórias similares, famílias destruídas, carreiras arruinadas. Mas valeu? Perguntou um. João ponderou, sim, pela autenticidade. Mas a solidão doía. Miguel, em Sintra, confrontou o pai finalmente. Em uma ceia familiar tensa, disse, pai, eu sou gay. Aceita ou perca um filho? Oliveira, enfraquecido por saúde frágil, murmurou, eu te criei para ser homem. Miguel rebateu, ser homem é ser verdadeiro. Saiu, mas plantou semente. A mãe ligou depois, ele chora à noite. Mudança lenta, mas possível. A reconciliação com João veio em uma ponte sobre o Tejo. Miguel pediu perdão, eu errei, mas te amo. João aceitou, mas com condições, sem segredos. Eles reconstruíram, devagar. Maria se adaptou, chamando João de tio querido. Ana, vendo felicidade, abençoou, sejam bons pais. Mas sociedade não perdoava fácil. Em um evento familiar, tios de Miguel o ignoraram. Pecador, sussurravam. Ele aguentou pela filha. João, no novo emprego, encontrou aliados, colegas progressistas que o defenderam. Portugal muda, disseram. Mas lento, leis avançadas, mentes nem tanto. Um despertar veio em uma manifestação pelo orgulho em Lisboa. Miguel, outrora tímido, marchou de mãos dadas com João. Pelo nosso futuro, disse. Maria assistiu, acenando. Foi libertador, mas arriscado, fotos viralizaram, trazendo mais ódio online. Miguel bloqueou contas, focando no positivo. O custo acumulou, saúde mental abalada, terapia semanal. Miguel admitiu, perdi muito, mas ganhei eu mesmo. João concordou, e nós? Mas dúvidas persistiam, e se Miguel se arrependesse? A tensão alta mantinha o relacionamento vivo, mas frágil. Anos passaram, e o casal se estabilizou em uma rotina precária. Miguel abriu uma pequena firma de consultoria em engenharia, atendendo clientes liberais.
João voltou a lecionar em uma escola inclusiva, onde sua orientação era celebrada. Maria, agora com 7 anos, crescia confiante, alternando casas. Tenho 2 papais, dizia orgulhosa na escola. Ana casou novamente, e a coparentalidade fluía, um modelo moderno em uma Lisboa evoluindo. Mas cicatrizes permaneciam. O pai de Miguel faleceu sem reconciliação, deixando um vazio. No funeral em Sintra, Miguel chorou. Ele nunca me aceitou. A mãe, viúva, se aproximou. Ele amava você, à maneira dele. Mas palavras vazias, a rejeição moldara Miguel em um homem cauteloso. João apoiou, mas questionava: quantas famílias se quebram por preconceito? Sociedade testava-os continuamente. Em viagens a vilas rurais, olhares hostis; em cidades, aceitação. Miguel se envolveu em ativismo, palestrando sobre identidade. Eu paguei caro, mas vivi verdade. João escrevia artigos sobre história LGBT portuguesa, educando. Juntos, inspiravam, mas o esgotamento vinha. Valeu o preço? Perguntava Miguel em noites quietas. João respondia: sim, por nós. Uma crise final veio quando Maria enfrentou bullying na escola, seu pai a maricas. Ela chegou chorando. Miguel enfureceu, confrontando a diretora: eduquem contra o ódio. A escola agiu, mas o incidente reviveu traumas. Eu causei isso, pensou Miguel. João acalmou: não, a sociedade causou. Eles decidiram mudar para Porto, buscando frescor. A mãe de João os recebeu, contrastando com a perda de Miguel. No novo lar, refletiram sobre o caminho. Traições superadas, danos reparados parcialmente. Miguel disse: eu escolheria de novo, apesar de tudo. João assentiu, mas com ressalva, com menos dor. A vida seguia, com altos e baixos, um testemunho de resiliência. Mas, no fim, foi certo Miguel abandonar sua vida hétero pela verdade, mesmo custando família e estabilidade,